tarde a todos, né? Eu acho que a participação de vocês aí e o evento está sendo gravado para aqueles eventuais pessoas que não tiveram oportunidade de acessar os importantes esclarecimentos, apresentações que serão feitas pela Fundação Copel a respeito deste convênio que foi firmado o ano passado, né? Na realidade, a firma saiu ano passado, mas a gente começou lá em 2015, né? Junto com, naquela ocasião, o presidente da Fundação Copel, uma pessoa que está presente, é o engenheiro Lindolfo Zimmer, tá? E nós ficamos aí labutando aí um bom tempo né, a respeito disso, e graças aí a também continuidade do esforço da atual diretoria, iniciado lá atrás, mas o pessoal conseguiu, foi firmado, então, no final do ano passado, esse convênio que, no meu ponto de vista, é extremamente importante colocar à disposição de todos os associados do IEP. Em relação a este assunto, certo? Para que haja uma aplicação integral do convênio, nós vamos iniciar agora uma revisão do estatuto, de modo a permitir que outras pessoas, como os netos, etc., possam participar desse fato. Eu sou um exemplo vivo do uso do Plano Família. Então, eu tenho o Plano Família hoje para minha filha, Michele Gomes, e para os meus 2 netos, certo? Então, eu já estou aplicando lá, acredito eu, que já há mais de 2 anos, já, tá? Mais de 2 anos, e tenho acompanhado a evolução do Plano Família, e é bastante satisfatório em relação aos demais planos que tem aí. Bem, isso vamos deixar aí para a Fundação Copel nos apresentar qual é a evolução, né? Não sei exatamente quem vai apresentar, se é o presidente, o Lacoste, o Otto, etc. Alguém vai nos apresentar essa evolução e a importância. Em relação a este plano, o que vai acontecer dentro do Instituto de Engenharia do Paraná é que, para a adesão ao plano, só tem uma taxa de adesão, e nunca mais o sujeito vai pagar nada para o Instituto de Engenharia. Esta taxa já foi aprovada no Conselho Deliberativo, é uma taxa de R$50. Tá? Então, uma vez paga isso aí, o resto da vida não paga nada mais. E os 20 primeiros pessoas que aderirem ao Plano Família da Fundação Copel, eles estão isentos dessa taxa de R$50 de adesão. Tá? Então, eram essas informações que eu poderia antecipar, tá? E passo aí a palavra aí ao presidente Marcos Domakoski, da Fundação Copel, né, que vai detalhar aí partes desse convênio aí. Obrigado. Obrigado, Nelson. Obrigado pela possibilidade, presidente Nelson, que você nos dá, a Fundação Copel, para virmos aqui nesse dia histórico, né, tanto para a Fundação como para o IEP. Me permita só fazer uma saudação inicial, particularmente ao ex-presidente da Fundação Copel e hoje nosso conselheiro, Lindolfo Zimmer, uma pessoa que merece todo o nosso respeito, carinho e admiração por toda a sua longa jornada, longa, profícua e exemplar história de vida profissional, né? E para nós é uma satisfação tê-lo nesse momento, porque esse produto, de certa forma, nasceu na gestão dele, sob a liderança dele na Fundação Copel. Saudar também ao meu estimadíssimo amigo Horácio Guimarães, ex-presidente do IEP, nosso parceiro também de várias lutas e jornadas, com quem permitiu até que a gente fizesse um estreitamento maior na sua gestão com o Instituto de Engenharia, hoje, né, sendo dada continuidade aí pela gestão eficiente do Nelson, assim como saudar o ex-presidente Jaime Sunier, que também sempre foi aí um batalhador das boas causas da engenharia, do xadrez e da infraestrutura do Estado do Paraná. Sintam-se todos saudados, como eu disse, é um dia histórico que nós, ao longo de 50 anos da existência da Fundação Copel, estamos materializando, né, este sonho de disponibilizar esse produto de excelente qualidade, que está, sem dúvida nenhuma, entre os melhores, se não o melhor produto de previdência privada do mercado brasileiro, a um preço justo, né,
para todos os associados do IEP e, se possível, extensivo também para outras gerações dos associados. Pois bem, a Fundação, ao longo desses 50 anos, né, tem alguns pilares assim muito fortes e firmes, que passam por uma entidade que transmite confiança, segurança, transparência permanente. E, ao longo deste tempo, desenvolveu-se uma equipe altamente qualificada na área de investimentos. Essa equipe é reconhecida no mercado brasileiro, paranaense, brasileiro e por muitos gestores de entidades internacionais. Tá? É um trabalho que foi feito aí desde 2012, sob a liderança do Lacoste, e nós podemos dizer com absoluta certeza que o time de investimentos da Fundação Copel está entre os melhores do mercado brasileiro no primeiro quartil, sem sombra de dúvida, entregando resultados extraordinários, com segurança, né, dentro de margens de riscos pré-estabelecidos. Pois bem, vamos lá. Papo reto para engenheiro. Né? 6% da população brasileira tem plano de previdência privada. Evidentemente que eu não preciso falar para vocês, né, a importância disso, especialmente num país como o Brasil, onde, né, o nosso INSS, a nossa previdência pública, todos vocês conhecem as suas limitações, as suas deficiências e as suas inseguranças, né? E é muito pouco provável que se consiga viver na aposentadoria com os recursos advindos aí do INSS. Então, se 6% da população participa da previdência privada, nós precisamos ir atrás dos 94%. Por que nós precisamos ir atrás? Veja, nós já tivemos no nosso plano de previdência no passado números que superavam 20 mil participantes. Mais recentemente, os nossos planos patrocinados têm 18 mil participantes. O resultado o que explica esse enxugamento? Explica que a Copel está fazendo PDV, a Compagás está fazendo PDV, enfim, todas as nossas patrocinadoras, né, estão buscando fazer mais com menos e, por conseguinte, nós diminuímos a nossa quantidade de participantes. Pois bem, tendo dito isso, hoje são aproximadamente quase 300 entidades como a nossa no Brasil. Tá? Nós somos a 12ª maior do Brasil, a primeira do sul do Brasil, e administramos um volume da ordem de 12 bilhões de reais de recursos. Tá? Aonde que houve um ponto de inflexão importante? Foi em 2017, quando, e aí rendo minha homenagem novamente ao Lindolfo, que, com parte das pessoas que dividem conosco essa tela, teve a genialidade de criar um plano instituído chamado Plano Família, permitindo que os familiares dos participantes dos nossos planos patrocinados pudessem ter acesso a um plano de previdência, onde você usa todo o expertise, toda a estrutura existente, todo o conhecimento e disponibiliza esse produto para os familiares. Fomos um dos primeiros no Brasil, o primeiro a ter êxito no Brasil, fomos um case de sucesso usado em todos os congressos aí, anuais dos setores, setoriais, etc., o Plano Família da Fundação Copel. Tá? Caron, que está aqui conosco, né, Lindolfo, que era o palestrante oficial, aí, juntamente com o André, praticamente ficava o Brasil inteiro viajando, fazendo palestras sobre o que era o Plano Família da Fundação Copel. Hoje, nós temos no Plano Família aproximadamente 4.500 participantes, tá? Um volume de dinheiro já expressivo, mas, evidentemente, que é pequeno, perto dos 12 bilhões que nós administramos, e o futuro das entidades de previdência privada passam pelos planos instituídos. Né? Então, a nossa parceria com o IEP, na verdade, visa atender o nosso objetivo de ampliar, porque quem administra 12 bilhões
pode administrar 20 sem exageros, sem aumento de custos fixos, nada disso. Então, a nossa busca é pela perenidade da fundação, sempre como a maior do sul do Brasil, entre as maiores do Brasil, e para nós continuarmos esse crescimento e a perenidade, nós precisamos agregar aí novos instituidores. Então, esta é uma oportunidade única para nós de termos o Instituto de Engenharia aderindo ao plano família da Fundação Copel, tendo acesso a esse grande e melhor produto do mercado brasileiro, a um preço justo e a uma taxa de inscrição de R$ 50, como bem disse o presidente Nelson. Então, basicamente, em linhas gerais, era isso. Vocês não estão aqui para me ouvir, vocês estão aqui para ouvir detalhes desse plano, então eu vou parando por aí, só ressaltando a importância que essa mensagem que nós estamos trazendo aqui para vocês hoje chegue a todos os associados do IEP, para que eles tenham a possibilidade de conhecer essa oportunidade que o Instituto de Engenharia está dando para todos os seus associados. Obrigado pela oportunidade. E, de pronto, eu passo a palavra para o Otto, né? Isso. Vai complementar. Normalmente, eu me esqueço de pontos relevantes que o Otto e o Lacoste depois complementam. Tá? Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Lumakoski. Boa tarde a todos. Uma satisfação estar podendo conversar com vocês aqui um pouquinho sobre o Plano Família, sobre a Fundação Copel. E, nesse ponto, falo não só como Fundação Copel, mas também como associado do Instituto de Engenharia na qualidade de engenheiro eletricista, né? Muito bem. Bom, o Lumakoski já fez foi bastante abrangente aí na sua exposição. Eu queria só fazer alguns pontos aí de complementação, que, vamos lá, a Fundação está fazendo 50 anos, já foi citado aqui. E quando ela teve início lá, em 1971, esse assunto era muito, como é que eu diria assim, essa questão da educação previdenciária, educação financeira, é um assunto muito distante, né? Muito distante do povo, da Copel, enfim. E teve um trabalho árduo, à época, de angariar pessoas que participassem da Fundação Copel. Bom, passados 50 anos, hoje nós temos mais ou menos 18 mil participantes, dos quais mais ou menos são 10 mil aposentados. Isso é uma bênção para aqueles que lá atrás aderiram enfim, ao plano, na época, um plano BD, depois mudou, mas, enfim, aos planos de previdência da Fundação Copel. Isso tem mais a ver com assim, aquela educação financeira, são poupança de longo prazo. Um pouquinho que você tira do teu salário ou tirou ao longo do seu período laboral, para que, no momento da sua aposentadoria, permita que você tenha uma complementação daqueles valores que são absolutamente, eu não diria irrisórios, aí, mas são muito pequenos por parte do INSS e com uma tendência de médio prazo de serem ainda cada vez menores por conta da maneira de... Eu não vou entrar aqui em detalhes, né, mas pela maneira como o INSS é construído, né, pelo sistema de repartição simples, diferente do de acumulação, de capitalização, que é o nosso caso da Fundação Copel. Muito bem. Esses recursos que foram sendo acumulados ao longo desses 50 anos, o Lumakoski já citou também, representam hoje 12 bilhões de reais, e estão sendo muito bem administrados pela equipe comandada pelo Lakoski. Bom, o que está sendo colocado aqui no Plano Família nada é além de oportunizar, dar a oportunidade para o pessoal aqui do Instituto de Engenharia e seus familiares de ter o mesmo benefício, um benefício muito similar àquele que foi concedido a essa geração da Copel, a esse pessoal, esses empregados da Copel, ao longo e para fazer essa complementação da sua aposentadoria. Isso é um bem que você, no momento, pode ser até um pouquinho desafiador, se reservar um pouquinho de dinheiro, mas lá na frente, depois de, sei lá, 20, 30, 40 anos, dependendo qual é o objetivo aí, no caso de previdência, é de longo prazo,
você ter um benefício bastante significativo. E aí algumas diferenças que eu considero bastante importantes. Primeiro, esse volume o Dom Makoski citou que são 300 entidades aí que hoje espalhadas pelo Brasil. Os recursos hoje disponíveis dentro dessas quase 300 entidades representa algo em torno de R$1 trilhão. Isso é poupança para o nosso país, poupança interna. São dinheiro que vai resultar em investimento em infraestrutura, dos quais o Brasil é tão carente, não é? Então, essa questão de você ampliar a educação financeira, a educação previdenciária, traz, além do benefício particular para cada um de vocês no longo prazo, um benefício muito importante para o país também, né? Ajuda a desenvolver o país. E, por fim, a gente pode dizer, puxa vida, mas existem produtos semelhantes aí nos bancos e tal. Muito bem. Acontece que esses produtos que são oferecidos pelo setor bancário, eles oferecem taxas de administração muito mais elevadas do que aquelas que são oferecidas, por exemplo, no plano família aqui da Fundação Copel. E essa diferença, remeto de novo àquele longo prazo dos 30 a 40 anos, uma pequena diferença de taxa de administração, que no nosso caso é 0,75, para um de banco, média de banco aí que é 1,5% a 2%, ao longo de 30 a 40 anos faz uma diferença enorme. Então, é nesse sentido que eu acho que essa oportunidade que está sendo oferecida aqui já vai ser colocada em detalhes aí pelo André e pelo Caron. Sim, deve ser, assim, vocês deveriam prestar muita atenção e zelar pelo futuro. Às vezes pode ser de vocês, pode ser dos filhos de vocês ou até mesmo dos netos de vocês. Novamente, a questão do longo prazo é fundamental. Muito bem, acho que passo para o Lakoski também. Lakoski, obrigado pela atenção de vocês aí. Obrigado, Otto. Boa tarde, presidente Gomes, Lindolfo, enfim, a esse grupo seleto de engenheiros do Paraná, enfim, tão qualificado, né? Para terminar aí a fala breve da diretoria, antes de passar para o Caron e para o André em relação aos detalhes técnicos, eu queria me ater, de forma resumida, a 2 pontos que eu acho muito importantes em relação à gestão dos nossos recursos, especialmente em relação ao plano família que vocês estão fazendo parte a partir de agora, né? O primeiro ponto diz em relação ao aspecto técnico que o Dom Makoski mencionou, relacionado à segurança, né, à robustez da nossa entidade. Isso é muito importante. Eu me recordo aí com o doutor Lindolfo, quando nós estivemos aí há cerca de 3 anos no início desse processo no IEP, fazendo uma apresentação, eu estive lá junto com o Lindolfo e o Caron, e tinham 30 pessoas lá, e no final tiveram umas 10 perguntas, e das 10 perguntas, 9 foram o seguinte: pois é, Lakoski, mas bichão, me diga o seguinte, mas e o dinheiro? O banco eu tenho a segurança e etc., que o banco, enfim, vai existir daqui a 10, 15, 20 anos, está seguro, e a Fundação Copel, né? Como é que é essa característica? Então, o primeiro ponto que eu levanto e queria fortalecer e deixá-los tranquilos é em relação à robustez, à consistência no nosso processo de investimentos. E diria que ele parte, né, do seguinte aspecto. Primeiro, porque hoje a legislação que rege sobre os fundos do pensão, ela é muito rígida, diferente de alguns anos atrás. Isso foi amadurecendo, foi se construindo. Então, hoje, existem regras estabelecidas, vedações, nós somos muito mais controlados. Todo esse conjunto de regras, ele vai para um documento chamado Política de Investimentos, que, além dessas regras, também determina, vou falar daqui a pouquinho, sobre a estratégia dos nossos investimentos. Adicionalmente, a questão da política de investimentos, que é revista anualmente, nós temos um manual de investimentos como se fosse a ISO 9000, ou seja, todo o processo, seja a partir das diretrizes, ou mesmo depois, em termos mais operacionais, ele é formalizado, ele é muito robusto, ele é muito consistente e, principalmente, independente. E veja, e daí como é que você executa isso? Você hoje tem uma equipe extremamente qualificada, o Dom Makoski mencionou, hoje nós temos 2 CFAs. O que é esse CFA? É o maior título de finanças que o mercado mundial pode ter. Nós somos o único fundo de pensão que temos esses profissionais, uma equipe qualificada. As aprovações
As deliberações passam pela Direx, passam por um comitê interno de investimento, de apoio à diretoria executiva, passa por um outro comitê de investimento ligado ao Conselho Deliberativo e também, em muitos casos, em vários assuntos, pelo Conselho Deliberativo. E daí tem o outro lado, o lado do controle, né? Aí tem um compliance muito forte, interno, tem conselho fiscal, auditorias, seja das patrocinadoras, ou seja, interna, comitê de auditoria e, principalmente, a Previc. E aí a Previc, que é a nossa fiscalizadora, tem uma característica específica. Qual que é? Por sermos aí um dos maiores fundos de pensão do Brasil, o tipo de auditoria, de fiscalização é diferente. Não é aquela que vem daqui a 30, 40, 50 dias e olha o que está acontecendo. Estão olhando em tempo online, em tempo real, o que nós estamos fazendo. Então, eles podem nos antecipar. Então, eu coloquei esses aspectos só para mostrar que, sim, o nosso processo é robusto, o dinheiro, enfim, fica garantido lá e os próprios resultados que nós obtivemos ao longo do tempo demonstram, digamos assim, a robustez desse processo. Passando aí para a parte final, aí eu queria falar um pouquinho da estratégia do Plano Família, tá? Em relação aos investimentos, né? Como que a gente trabalha esse plano. Daqui a pouco o André vai mostrar, o Plano Família, ele é um plano chamado Plano CD, é um plano de contribuição definida. O que é isso? É um plano de capitalização, é como se você tivesse os recursos aplicados no banco. Então, você aplica faz um aporte e ele rentabiliza, você vai somando um determinado dinheiro, uma determinada reserva, e no final você faz a utilização dessa reserva para os determinados fins. Pois bem, então qual que é uma estratégia que você tem de investimentos para esse caso, né? A estratégia de investimento vai muito em função do tipo de plano que você tem. Nós temos outros planos dentro da entidade com estratégias diferentes. Aqui a estratégia é maximizar a reserva do participante, que é individual, lá no CPF do cidadão. É maximizar a reserva do participante, mas observada uma condição de risco. Então, hoje nós temos um benchmark, hoje no nosso plano, que ele é um benchmark híbrido, formado por 15% de bolsa, investimentos em bolsa, 45% em IMAB. O que é IMAB? São títulos públicos em diversos vencimentos, e mais 40% de CDI, tá? como referencial. Isso tem uma característica de um fundo multimercado. É um grande fundo multimercado, como vocês têm aí 200 fundos aí na plataforma XP, nos bancos, etc. Então, a questão é a gente verificar qual é o nível de risco desse fundo, desse plano família, desse investimento. E aí, para a gente associar e ter uma referência, a gente sempre olha lá, o fundo é agressivo, é moderado, é conservador. Como é que ele se encaixa aqui? Ele tem um negócio chamado aqui de volatilidade, que é mais ou menos de 5% a 6%, que os engenheiros sabem que é um negócio chamado desvio padrão. Mas isso pouco importa. Importa mais ou menos, se a gente olhar nessa classificação, ele vai assim, com moderado, com um pouquinho mais de risco, tá? Um pouquinho mais pouco agressivo. Ou seja, veja, combinado isso digamos, ele se dilui à medida que você tem uma estratégia de médio e longo prazo, né? É um produto previdenciário. Então, você vai buscar essa maximização no médio e longo prazo. E nisso, veja, a exemplo, a saber, os 3 primeiros anos do nosso Plano Família, nós entregamos aí 40% de rentabilidade nominal, né, sem descontar a inflação. O ano passado, mesmo com todas as adversidades, né, e ele varia um pouco, ele oscila, porque a sua precificação é mercado, né, que aconteceu na pandemia, em março e abril, a gente entregou 5,9%. Mas se a gente quiser um histórico maior, o histórico vem do nosso plano 3, porque é uma estratégia semelhante, né? Muito próxima que a gente tem no nosso plano 3 na fase de capitalização. Daí nós temos aí uma média nos últimos 5 anos de 15%, termos nominais de rentabilidade, 15% aplicado aí capitalizado, em 5 anos você dobra o teu capital. E se a gente olhar no horizonte desde 99, lógico, uma condição de juros um pouco diferente, juros maiores, né? Aí uma entrega de 17,5%. Então, eu acho que esse é o nosso recado inicial em relação ao processo, em relação à estratégia de investimentos. Vamos ficar aí para responder eventuais dúvidas,
Passo agora para o André, aí junto com o Carão, para detalhar as características do nosso plano aí. Beleza, André. Eu acho que boa tarde a todos, Lacoste. Só fazendo uma introdução, né? Porque lá em 2017 eu apresentei esse produto lá no IEP, e naquela ocasião era um produto ainda que a gente não podia efetivar nenhuma adesão para os participantes, né? Para os associados do IEP. E hoje é uma realidade esse produto, né, Nelson? Então, o Nelson foi um baita batalhador aí durante todo esse tempo que eu acompanhei. E hoje é um produto que, além de apresentar o produto, a gente pode ofertar. Ofertar para quem? O doutor Domakoski comentou, 6% da população brasileira tem plano previdenciário, mas 3% desta população está em banco, e o banco gosta de dinheiro, eles vendem dinheiro. A Fundação Copel não. A Fundação Copel vende proteção previdenciária. Essa é a grande diferença. Então, assim, com muita satisfação, a gente está aqui hoje para mostrar para vocês, na ocasião, lá em 2017, ainda a gente tinha muita dúvida como é que esse plano iria se comportar, né? A gente olhava muito pelo retrovisor. Hoje não, a gente diz, é um produto que tem aí 4.500 pessoas já no Plano Família, já é um patrimônio de 60 milhões, uma taxa administrativa, que o André vai mostrar para vocês, extremamente competitiva, e mais do que a taxa administrativa é a rentabilidade que o Lacoste acabou de comentar, né, que é uma rentabilidade aí desde a sua criação de 43%. Então, hoje a gente vem muito mais confortável para oferecer para vocês essa oportunidade de fazer parte mesmo de uma população coberta por uma previdência complementar fechada, né? Então, dito isso, eu acho que só para, dessa vez, quem vai fazer a apresentação é o André. Eu só queria fazer essa breve abertura antes da apresentação, porque a apresentação ela relembra muito daquilo que a gente destacou lá em 2017 e que hoje é uma realidade, tá bom? Obrigado. Aí, André, acho que agora que a gente vamos fazendo aí uma dobradinha aí. Legal, obrigado, Carão. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Nelson, boa tarde, diretores da Fundação Copel, associados, as pessoas que estão nos assistindo. Como o Carão falou, então, coube a mim agora, né? Hoje eu vou dar uma pilotada aqui no nosso avião chamado Plano Família, que está em pleno voo. A gente preparou para vocês, com muito carinho, com o auxílio do nosso departamento de Comunicação e Jornalismo, a Priscila, uma apresentação para vocês personalizada, que eu vou estar compartilhando aqui para que a gente possa fazer, enfim, a apresentação do plano, as características, como é que esse plano funciona. Fiquem totalmente à vontade para fazer perguntas, caso vocês queiram, tá? Eu estou com uma dúvida aqui, você falou alguma coisa, mas eu não entendi muito bem. Podem me parar, podem perguntar, eu não consigo enxergar a tela do chat, então se tiver alguém no chat também, por favor, pode se manifestar de forma oral que a gente responde as perguntas. Bom, vamos lá. A gente está falando de Fundação Copel, a gente está falando de plano previdenciário, a gente está falando de futuro, né? E a primeira pergunta que a gente sempre faz é, quando a gente era pequeno, o pessoal perguntava para a gente, né, o que é que você quer ser quando crescer? E a gente falava, né, poxa, eu quero ser bombeiro, eu quero ser polícia, eu quero ser astronauta, eu quero ser jogador de futebol. E agora a gente chega numa fase onde a gente já cresceu, né? As pessoas perguntam, vem cá, mas como é que vai ser o seu futuro, né? O que é que você quer para você lá na frente? E a gente, primeiro, é lógico, né? O que você quer lá na frente? Eu quero várias coisas, mas hoje a Fundação Copel, o Instituto de Engenharia do Paraná, ele está trazendo para vocês uma oportunidade que antes era uma oportunidade única somente daquelas pessoas que trabalhavam na Copel e nas demais patrocinadoras, que era fazer parte de um plano administrado pela Fundação Copel, né? E por que isso é tão interessante assim? Mas por que a Fundação Copel é tão interessante? Por que o Banco do Brasil não é, né? Não é que o Banco do Brasil não é, mas por que a Fundação Copel é melhor? E primeiro, para a gente poder até contextualizar, né? O senhor Domakoski já falou sobre isso. Hoje nós somos aqui o 12ª maior entidade do país, o 12º maior fundo de pensão em recursos financeiros. Nós somos o primeiro da região sul. Então, quando você pega a região sul do Brasil, a Fundação Copel está lá em primeiro lugar. Nós somos também o maior plano de autogestão da região sul, quando a gente fala de saúde. Então, quando o Instituto de Engenharia está trazendo para vocês um produto da Fundação Copel, é um produto que vem com um selo, um produto que vem com um carimbo de uma entidade que é uma das maiores do país, a maior da região sul. É um produto que eu falei para vocês, que antigamente somente quem era da Copel poderia ter.
e agora existe essa oportunidade que está sendo apresentada para todos os associados do IEP. Bom, falei um pouquinho de patrocinadoras, né, para que vocês tenham uma ideia. Além da Copel, dentro dos nossos planos patrocinados, nós temos também a própria Fundação, o Instituto Lactec, a Tradener, Compagás, Elejor e a UEG Araucária, que são empresas todas ligadas aí ao Grupo Copel. E em 2017 nós criamos aí o nosso plano instituído. A princípio, esse plano foi instituído aí pela Associação dos Empregados e Participantes da Fundação Copel, a AFC, e agora, a partir de 2021, de janeiro de 2021, nós temos duas novas instituidoras, a Associação Comercial e o próprio Instituto de Engenharia. Então, nós estamos crescendo não só o patrimônio dos nossos planos patrocinados, mas também dos nossos planos instituídos e o número de instituidoras deste plano. Bom, tá, mas aí vem uma segunda pergunta, né? Tá, o que você quer para o seu futuro? Tá, eu quero me aposentar tranquilo, eu já pago o INSS, eu já tenho lá minha Previdência Social, por que eu vou contratar outra, né? E aí eu vou puxar aqui um pouquinho do gancho da fala do Sr. Makoski, né? Por que eu vou contratar outra Previdência se eu já tenho o INSS? O grande problema é que o INSS sozinho, ele talvez não garanta aquele futuro que você imaginou lá no primeiro slide, tá? Quando a gente olha, por que isso, né? Quando a gente olha fala de previdência de uma maneira geral, o nosso regime aqui no Brasil, ele é um regime que ele tem basicamente 3 pilares, né? Esse guarda-chuva de proteção previdenciário, que nós chamamos, ele tem 3 pilares. Ele tem aí um pilar que é o regime geral, que é o INSS, aquele regime obrigatório, todos nós, todo mundo tem carteira assinada, praticamente está dentro desse regime. Existe o regime próprio dos servidores públicos, que é o RPPS, né, o pessoal da Lei 8.112, os estatutários, e o regime de previdência complementar. Tá? Os 2 primeiros regimes, o RPPS e o RGPS, são obrigatórios, né? Ou você está dentro de um, ou você está dentro de outro. E a previdência complementar não, ela é facultativa. A adesão à previdência complementar é para quem quer. Existem 2 tipos, quando a gente olha dentro da previdência complementar, ela está dividida basicamente em 2 tipos de previdências. Elas podem ser abertas ou fechadas. O que são abertas, uma previdência aberta, uma entidade aberta? Como o próprio nome diz, é um plano aberto, um plano que qualquer pessoa pode aderir. Você pode ir a um banco, uma seguradora, adquirir um PGBL, um VGBL, como muitos têm, como alguns de vocês devem ter, né? São planos meramente financeiros oferecidos pelos bancos. São planos ruins. Para quem não tem a opção do guarda-chuva azul, né, da entidade fechada, o plano aberto é a opção que ele tem, ele não pode depender somente do regime geral. Mas, dentro da Previdência Complementar, existem também as entidades fechadas. E como o próprio nome diz, a entidade fechada, ela também é fechada, não é para qualquer um. Tá? Uma analogia que eu faço, que é bem interessante, é que uma entidade fechada é como se fosse uma porta fechada. Você só entra nela se você tiver a chave. E existem 2 tipos de chaves. Existe a chave dos planos patrocinados, ou seja, essa chave é um vínculo que nós chamamos de vínculo empregatício, então quem é empregado de uma patrocinadora pode entrar, ou essa chave ela também pode ser chamada de vínculo associativo, que é se você é associado a uma associação de classe que instituiu um plano, você tem essa chave para você entrar, que é o caso do nosso Plano Família. O nosso Plano Família foi um plano criado para que seja instituído por associações de classe. Hoje o IEP é uma das nossas instituidoras. Bom, mas tá, André, você falou do RGPS, mas por que a Previdência Social, por que o INSS ele não vai me garantir um benefício interessante lá na frente? Bom, é de conhecimento de todos, né? Nós tivemos uma reforma há pouco tempo atrás, e eu não vou discutir aqui se a reforma foi correta, se não foi, o que faltou, o que não veio, mas o grande problema do RGPS está exatamente no seu modelo, tá? O regime geral, o INSS, ele é financiado por repartição simples. O que é repartição simples? Basicamente, é o seguinte, quem está na ativa paga para quem está aposentado. Então, quando desconta lá a contribuição do INSS do empregado na ativa, esse dinheiro não forma uma poupança para esse empregado, ele não é capitalizado. É um regime de caixa, eu retiro de quem está pagando e uso esse dinheiro para pagar a aposentadoria de quem já está recebendo benefício. Então, é um entra e sai, eu não tenho como capitalizar esse recurso. Eu coleto do ativo e pago para o aposentado. Tá? Mas qual que é o problema disso? Bom, isso quando foi criado lá na década de 50 não tinha problema nenhum. Por quê? De um lado vamos chamar assim, desse sistema, do lado das pessoas que estão trabalhando, eu tinha lá uma taxa de fecundidade de mais de 6 filhos por mulher. Então, a gente tinha muita gente nascendo, muita gente alimentando a base da pirâmide etária. Mas hoje, qual que é a nossa realidade? Hoje a gente já tem uma realidade de uma taxa de fecundidade em nível Brasil, isso levando em consideração todos os estados, né, de quase 1,5 filho por família.
Então, normalmente, eu brinco com as pessoas, quem aí tinha menos do que 4 tios era difícil, né? Eu tive 8, 9 tios. Quem tem mais do que 3 irmãos já é um pouquinho difícil. Agora, conhecer pessoas que têm mais do que 2 filhos já começa a ser mais raro ainda. Então, na ponta da tabela, onde é para entrar pessoas para pagar o regime do INSS, eu já não vou ter tantas pessoas entrando. Eu já não tenho tantas pessoas entrando desde a década de 90. Já houve uma queda brusca da década de 70 para a década de 90. E do outro lado dessa equação, e do lado dos aposentados? Bom, eu também tinha uma expectativa de vida de 48 anos aos 50 anos, na década de 50, e essa expectativa hoje já ultrapassou aqui os 76, 77 anos de idade. Então, do outro lado da equação, eu tenho que os aposentados estão vivendo mais. Então, a gente não precisa nem discutir qual que é a reforma que é ideal para o regime do INSS ou não, mas tem que haver uma reforma. Porque o que acontece? Se a gente joga esses dois itens juntos, uma taxa de natalidade pequena e uma sobrevivência maior, eu tenho que aquela pirâmide que a gente estudou na escola, que era a pirâmide da população brasileira, que realmente era uma pirâmide, ela já está ficando muito parecida com o balão de São João, porque as pessoas não têm mais filhos, a base começa a diminuir, essa massa começa a envelhecer, começa a viver mais, e a expectativa para daqui a uns 30 anos, que se a gente for pensar num horizonte de previdência, até para quem tem filho, quem tem neto, não está tão longe assim, a gente tem quase que uma inversão da pirâmide. Aí vem a pergunta, como é que eu espero que essa base pague para o pessoal que está lá em cima no topo? Né? Não vai, isso não vai acontecer. Não existe essa ilusão de que o INSS vai dar uma cobertura para as pessoas lá na frente. O INSS lá na frente está desenhado para pagar 2 salários mínimos, 1 salário mínimo, e olhe lá. Isso se o sistema não mudar. E toda reforma de previdência, a gente sabe, né? Ela é para diminuir benefício e para aumentar a idade, nunca o contrário. Então, não dá para a gente se garantir somente no INSS. Por isso, até que existem as entidades fechadas de previdência, as entidades abertas, né? Previdência complementar. Bom, e a previdência complementar, né, que nós estamos conversando? Como eu falei para vocês, ela pode ser aberta ou pode ser fechada, né? Qual que é a grande diferença entre as duas? Primeiro, como eu já falei para vocês, a aberta são planos administrados por bancos e seguradoras, e a fechada são os fundos de pensão. Agora, a principal diferença dos dois está exatamente nesse segundo ponto aqui. Como numa entidade aberta, num banco ou numa seguradora, um plano de previdência é um produto financeiro, eles visam lucro, eles têm que ter lucro nesse produto. Eles não vão criar um produto para não ter lucro. E já todas as entidades fechadas, todos os fundos de pensão, por lei, são entidades sem fins lucrativos. Então, a taxa que é cobrada numa entidade fechada, ela visa exclusivamente a cobertura da despesa dessa entidade. Ela não tem que gerar lucro para ninguém. O que isso implica? Quando eu tenho uma entidade aberta, que vamos imaginar, essa entidade esse mês deu 1% de rentabilidade, parte desse lucro e dessa rentabilidade é dividida entre o dono do banco e seus acionistas. Por isso que eles cobram uma taxa administrativa mais alta, porque eles têm que remunerar os seus acionistas. Quem são os acionistas de uma entidade fechada? São os participantes. Então, depois que a gente tira a taxa aqui para cobrir a despesa, todo o restante da rentabilidade é dividido entre os participantes. Como eu mencionei anteriormente também, né, qualquer pessoa pode aderir numa entidade aberta, numa entidade fechada, somente as pessoas com vínculo empregatício ou associativo. E outra diferença interessante é que numa entidade aberta, os participantes não podem fazer parte da governança, né? Eu não posso chegar no meu banco e falar assim, olha, a partir de amanhã eu quero fazer parte do conselho de administração para decidir os caminhos que vão ser tomados no meu plano de previdência. O banco vai rir de mim. Já numa entidade fechada, não, isso é uma realidade. Todos os participantes dos planos, eles podem fazer parte tanto dos conselhos deliberativo como fiscal. Então, as diferenças entre uma entidade aberta e fechada são essas, e isso que acaba trazendo um pouco mais de robustez para aquela nossa afirmação no começo, né? Não existe comparação entre a Fundação Copel e um plano de banco. Eu vou mostrar para vocês por quê. Tá? Aqui já é um pequeno aperitivo e eu vou dar mais uma ideia. Bom, vamos falar então sobre o nosso plano família, um plano que é simples, prático e é um plano desenhado exatamente para você. Vamos lá. Já foi mencionado também, né, mas vale a pena a gente revisar. Nós temos uma história de sucesso do nosso plano família. Ele foi lançado em 2017, tá, dezembro de 2017, então esse ano nós vamos fazer 4 anos de plano. Nós já temos mais de 4.500 participantes, mais de 60 milhões de patrimônio, e a nossa cota já valorizou mais de 43% nesse período, levando em conta o ano passado, que foi um ano bem complicado por conta da pandemia. Para que vocês tenham uma ideia, o nosso estudo de viabilidade para lançamento do plano, ele prevê que com 5 anos de funcionamento, nós teríamos 4.500 participantes, ou seja, nós alcançamos isso bem antes, e o nosso patrimônio seria de 20 milhões.
Então, nós estamos com um patrimônio aí 3 vezes o valor estimado no nosso estudo de viabilidade, com bem menos do que 5 anos. Bom, nossa cota, né, valorizou 43%. Para que vocês tenham uma ideia, essa cota, ela já é 43%, não é o valor que eu estou dizendo da rentabilidade, é o valor da cota. É já retirada a nossa contribuição administrativa. Então, é um valor líquido. Então, o nosso plano rendeu para o nosso participante 43% na cota dele desde o seu lançamento. Bom, falando um pouquinho, então, agora sobre plano família. Como é que esse plano funciona? O plano ele é bem simples, tá? Como já foi mencionado também, ele tem uma característica de contribuição definida, nós chamamos de CD, tá? O que quer dizer um plano CD? O participante estipula o valor que ele quer contribuir. No caso do nosso plano família, nós não temos valor mínimo, nós não estipulamos o valor mínimo. Então, o participante pode contribuir com o valor que ele quiser. Isso facilita muito porque, vamos imaginar, né, de repente, eu tenho 3 filhos, ficaria pesado se eu tivesse colocado R$200 por mês para cada filho. Poxa, tudo bem, você pode colocar menos, você pode fazer um plano de R$50 para cada um. E lá na frente você ir alterando. Quando você entra para o plano família, sua contribuição pode ser alterada a qualquer momento. A qualquer momento você pode alterar a contribuição, você pode aumentar, você pode diminuir, e inclusive você pode suspender essa contribuição. O plano família tem essa facilidade. Então, se o participante estiver passando por algum momento de dificuldade financeira ou um aperto, ele pode suspender a contribuição por 12 meses, prorrogável por até mais 12 meses, e depois continuar contribuindo. Então, é extremamente flexível a parte de contribuição. O nosso custeio, né, a nossa taxa administrativa hoje, quando o plano foi lançado, ele tinha uma taxa administrativa de 1% ao ano, lá em 2017. Esse ano nós já fizemos uma revisão desse custeio, por quê? Lembrando, né, a minha taxa ela tem que cobrir a minha despesa. Como eu tenho mais participantes e um patrimônio já maior, eu já consegui refazer uma revisão dessa taxa administrativa. Hoje, a nossa taxa administrativa do Plano Família ela foi reduzida para 0,75% ao ano. Então, é uma taxa extremamente competitiva, principalmente quando a gente compara aí com as entidades abertas. Esse plano ele possibilita também, nessa fase, que o participante traga para a Fundação Copel, caso ele tenha dinheiro, aí, um plano de previdência numa entidade aberta, ele pode trazer esse plano para cá, através de portabilidade. Então, se você tem um PGBL, uma entidade aberta, você pode trazer esse plano para cá através de uma portabilidade. Você não paga nada com relação a isso, essa é uma transferência feita entre as duas entidades. Você pode também fazer contribuições extras, pode fazer aportes. Por exemplo, André, a minha capacidade financeira me permite fazer um plano, digamos assim, eu tenho 3 filhos, eu vou colocar lá R$50 para cada um por mês. Mas eu tenho épocas do ano em que eu posso receber um bônus, eu posso colocar um dinheiro a mais? Pode, totalmente livre, você pode fazer um aporte a qualquer momento e colocar um dinheiro a mais no seu plano. Além disso, esse plano te dá a possibilidade de você resgatar ou o valor integral ou fazer resgates parciais. A lei dita que existe aí, nós temos por lei, uma carência mínima de 3 anos, então, a partir do 36º mês, o participante, se ele estiver precisando, ele pode resgatar o valor total que ele contribuiu. A gente não aconselha, lógico, né? 3 anos é um período muito pequeno, mas se você tiver alguma dificuldade financeira, você pode fazer um resgate parcial, de até 20% do seu saldo a cada 2 anos. Então, acabou indo para trás. Então, esse plano, ele permite que você tenha também, entre aspas, mini projetos, mini respostas para aquela pergunta do que você quer para o seu futuro, dentro do plano de previdência. O que você quer para o seu futuro? Eu queria fazer uma viagem para o exterior, eu queria, de repente, quando fizer aí 30, 40 anos de casado com a minha esposa, fazer uma festa e eu quero o meu plano de aposentadoria. Então, isso permite, porque você pode começar a formar a sua reserva e a partir do 36º mês, a cada 2 anos, se você precisar, você pode resgatar 20%. Eu tenho lá R$100 mil de reserva, eu queria fazer uma viagem com a minha esposa. Você pode ir lá resgatar 20%, resgatar 20 mil, realizar esse seu sonho e continuar no plano. Você não precisa se desligar do seu plano de previdência. Então, ele é um plano que permite vários mini sonhos dentro do seu projeto inicial. Tá? Então, a fase de contribuição ela é bem tranquila. O participante começa a contribuir, começa a aplicar o seu dinheiro e começa a formar uma reserva. Bom, chegou no dia que eu quero me aposentar. Como é que funciona a minha aposentadoria? Bom, primeiro, elegibilidade para pedir esse benefício de aposentadoria. Você precisa somente de 1 ano de vinculação ao plano. Tá? Então, você precisa de 1 ano de vinculação ao plano para pedir o benefício do plano família. E você precisa ter formado uma reserva que te pague pelo menos um benefício mínimo mensal, que hoje o valor dele é de R$ 756,36.
R$1,31. Então, eu tenho que formar uma reserva que, na hora que eu vou optar por receber o benefício, esse benefício seja de, no mínimo, R$756,31. Bom, André, tudo bem, vou me aposentar, e como é que eu recebo esse valor do benefício? O plano ele é extremamente flexível nessa fase também, tá? Existem 3 formas de recebimento. Você pode optar ou por um prazo determinado, você escolhe durante quanto tempo você quer receber. O prazo mínimo são 10 anos, então se você quiser receber durante 10, durante 15, 20, 30, 40, 50 anos, é você que escolhe. Eu vou pegar o valor que você juntou e vou dividir pelo prazo que você quer receber. Você pode optar por receber por um prazo que nós chamamos de indeterminado. O indeterminado é um prazo que leva em consideração a sua expectativa de vida. Então, a gente calcula a expectativa de vida de acordo com a tábua de sobrevivência e a gente vai pagar para você até a sua expectativa de vida. Ou você pode optar também por receber um percentual do saldo da conta, de no máximo 1,5%. Então, por exemplo, eu juntei lá, vou imaginar, R$400 mil, quero me aposentar, eu quero receber um percentual do saldo da conta. Eu quero receber 1%. Então, todo mês você vai receber 1% daquele valor que você contribuiu. 1% em cima da tua reserva. Então, 400 mil, você vai receber 4 mil todo mês. Esse valor desse benefício ele é reajustado anualmente pela valorização dos investimentos, pela rentabilidade da cota. Tá? E o mais legal é que essa decisão que você vai tomar, como é que eu quero receber? Você não precisa fazer ela agora, você só vai tomar essa decisão no momento que você se aposentar. No dia que você for solicitar o benefício, você escolhe. E aí tem mais ainda. André, e se eu quiser mudar a minha escolha, eu posso? Pode, você pode mudar a sua escolha. Você, a qualquer momento, todo ano, você pode mudar a sua escolha. Então, vamos imaginar, eu comecei a receber por prazo indeterminado. Aí passou 2 anos, não, André, agora eu quero receber por prazo determinado de 10 anos. Eu vou recalcular, vou te pagar. Passou 3 anos, não, agora eu quero um percentual do saldo da conta de 0,8%. A gente recalcula o seu benefício. Então, o participante ele tem completo controle dentro do valor que ele vai receber e do prazo que ele quer receber esse benefício. Por lei, esse benefício não pode ser vitalício, tá? A legislação não permite que esse tipo de plano ofereça um pagamento vitalício. Mas você pode garantir, entre aspas, né, um vitalício, de 2 formas. Ou você pega um prazo aí determinado, vamos imaginar, me aposento com 55 anos, eu pego 50 anos, então até os 105 eu vou receber, ou eu posso pegar um percentual de saldo de conta que seja mais ou menos equiparável à rentabilidade do plano. Então, se eu pegar aí, eu quero 0,8% ao mês. Se naquele mês a rentabilidade der 0,8% ou mais, além de você resgatar uma parte, a sua reserva ainda cresce, ainda aumenta. Por que isso? Porque o participante continua tendo a sua reserva individual. Quando você se aposenta, esse dinheiro que você acumulou aqui, ele continua sendo seu, ele não se mistura com ninguém. O dinheiro do André, do Plano Família, é o dinheiro do André, não se mistura com o dinheiro do Caron, não se mistura com o dinheiro do Lacoste, com o Otto, com o Domacoste, com o do Nelson, com o de ninguém. Cada um tem a sua reserva individual. Então, o meu benefício é fruto daquilo que eu juntei, e mesmo depois de aposentado, esse dinheiro é meu. Ou melhor, esse dinheiro é da minha família. Porque se acontecer alguma coisa comigo depois que eu me aposentar, ou até antes, a qualquer momento, se acontecer alguma coisa comigo, todo o dinheiro que eu juntei é da minha família. Existem alguns planos, planos patrocinados, a gente tem planos com esse desenho também, e muitos planos de banco, onde eles garantem um pagamento vitalício, mas se o participante falecer e não tiver mais dependentes, não tiver cônjuge ou não tiver filhos menores de 21 anos, acabou o resto do dinheiro do banco. No nosso plano família, não. Se o participante vier a falecer, não importa se ele está contribuindo ou se ele está recebendo benefício, se acontecer alguma coisa com ele, todo o dinheiro dele é da família, a Fundação Copel não fica com nada. Então, esse plano não deixa de ser também um plano de poupança de longo prazo, um plano de planejamento sucessório. Você pode ter certeza de que todo o dinheiro que você tem no plano família é da sua família, não importa a idade dos seus dependentes. Ou melhor, não importa nem quem são os seus dependentes, porque quem indica é o próprio participante. Então, se o participante quiser indicar que o dependente dele, para fins do plano família, é, por exemplo, o irmão dele, se ele não tiver filhos, ele indica. É o irmão dele que vai receber. Não indiquei ninguém, são os herdeiros legais que vão receber. Tá? E outra característica muito interessante, como cada participante continua tendo a sua reserva individual, mesmo depois de aposentado, se o participante quiser ainda colocar, eu quero receber uma herança, receber um dinheiro, eu quero colocar no plano para melhorar o valor do meu benefício, eu posso? Pode também. Você não está travado. Esse plano permite que você faça aportes, mesmo depois de aposentado, para melhorar o valor do seu benefício. Ok? Então, pessoal, de uma forma bem
rápida, assim, bem simples, o plano família, ele é bem tranquilo, ele existe em duas fases. Uma fase que eu vou contribuir para juntar a minha reserva para receber o meu benefício, que é totalmente flexível, eu contribuo com o valor que eu quero, posso mudar a hora que eu quiser. E uma fase, quando eu começo a receber meu benefício, que também é extremamente flexível. Eu tenho 3 formas de recebimento que eu posso mudar a qualquer momento. O dinheiro continua sendo meu, ele não é não fica para o plano caso aconteça alguma coisa comigo, e eu designo quem eu quiser para receber esse benefício. Ok? Pessoal, aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, eu vou continuar, se tiver alguma pergunta, depois no final a gente responde, tá? Bom, que mais? O Plano Família é só aposentadoria? Não, o Plano Família é um pouquinho mais, tá? Ele oferece para vocês, para os associados, para os participantes, alguns benefícios extras. Primeiro é a contratação opcional de um benefício de risco. Então, quem entra para o Plano Família pode também contratar uma cobertura para os benefícios que não são programados, que podem acontecer ou não, mas que a gente não sabe nem quando isso poderia acontecer, que é o benefício de invalidez e o benefício de morte. A gente coloca aí uma piscina vazia e uma piscina cheia, porque é uma analogia bem interessante com previdência, né? Quando eu faço um plano de previdência, é a mesma coisa de uma piscina vazia. Eu vou começar a encher a minha piscina de água, né? Vamos imaginar que eu quero uma piscina aí com 3 metros de profundidade. Quando é que ela vai ter 3 metros de profundidade? O dia que eu me aposentar, quando eu chegar lá com meus 55, 60, 65 anos. Mas se acontecer alguma coisa comigo antes, né? Vamos imaginar que em vez de 3 metros, eu tenho 30 centímetros de água que eu contribuí. E acontece alguma coisa comigo, eu fico inválido, eu faleço. O que a minha família tem direito? Ela tem direito aos 30 centímetros que eu juntei. Ela tem direito àquela reserva que eu juntei. Então, a gente dá a opção do participante dele contratar invalidez e morte, para que caso aconteça um dos dois, a gente vai pegar água e vai jogar dentro da sua piscina, para encher a sua piscina. Então, você tem a possibilidade aí de garantir uma renda até maior do que aquela que seria proporcional à sua reserva, através da contratação de um desses dois benefícios, ou invalidez ou morte. Então, a gente possibilita aí que o participante ele tenha uma cobertura, não só lá na frente, no dia que ele for se aposentar, mas também uma cobertura, uma segurança durante todo o trajeto, daqui até o momento que ele for se aposentar. Então, o nosso plano família é completo. Ele te dá para você proteção durante todo o período, a partir de hoje até depois do momento que você solicitar o seu benefício. E, além disso, nós temos mais vantagens, tá? A Fundação Copel, ela possui um benefício fiscal. Que benefício fiscal é esse? Nós somos isentos de imposto de renda. Ou seja, todo o valor aplicado pela Fundação Copel, quando nós fazemos as nossas aplicações e nós temos o resultado dessas aplicações, o rendimento, esse rendimento não é tributado. Se você for comparar com aplicações, eu vou comprar aí um CDB de um banco, eu vou fazer qualquer tipo de investimento, periodicamente, você tem as mordidas do imposto de renda. Porque você recebeu uma renda, o imposto vai lá e dá uma mordidinha. Aqui não, aqui você vai aplicar durante 15, 20, 30 anos, sem uma mordida do imposto de renda. E, além disso, existe o benefício tributário também, que tudo aquilo que você contribuir para o seu plano, você pode utilizar esse valor para deduzir da base de cálculo do imposto de renda, até o limite de 12% do que você ganha. Um exemplo básico, tá? Vamos imaginar, eu ganhei esse ano R$100 mil. O que a lei dita? Que eu posso pegar 12%, colocar num plano de previdência, que eu vou diminuir a base de cálculo. Em vez de pagar imposto em cima de 100, eu pago imposto em cima de 88 mil. Então, você tem aí um benefício tributário bastante interessante também para fazer um plano de previdência. Você paga menos imposto, começa a pagar menos imposto já a partir de hoje. Na prática, né, você tem aí mais ou menos R$275 de desconto para cada R$1.000 que você contribui. Você pode ter até R$275. Então, vamos imaginar, eu pago aí R$1.000 de imposto de renda todo ano. Se você fizer um plano previdenciário e colocar 4 mil nesse plano, você já não vai pagar mais nada. Você já está isento. Bom, mas eu já tenho um plano de previdência no banco, né? Como é que eu faço? Bom, só para que você tenha uma ideia de comparação, tá? A gente fez uma pesquisa de mercado, geralmente os bancos cobram nos planos aí, vamos pegar o Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Santander, de 2%, 1% até 2,5%, 3,5%, até 5% de taxa administrativa, né? Imagina um plano com 5% de taxa administrativa. Em um ano, o banco ficou com 5% do teu ganho. Multiplica isso aí por 10. Em 10 anos, ele ficou com 50% do teu ganho, uma conta de padeiro simples, né? Se você já tem um plano, um PGBL, em qualquer banco, qualquer seguradora, você pode trazer esse PGBL para o nosso plano família, né, que tem uma taxa de 0,75,
através da portabilidade. Você faz se for um PGBL, você faz essa portabilidade direto. Ah, André, o meu plano é VGBL. VGBL, a legislação não permite a portabilidade direto para esse tipo de plano, tá? Para o nosso plano família, porque são regimes, a forma de tributar esse plano é diferente. Então, se você tem um VGBL, o que você pode fazer? Você pode efetuar o resgate do VGBL, pegar o valor e aportar dentro do plano família. Se esse é o seu caso, nós podemos fazer para você cálculos, tá? Onde a gente verifica o valor que você vai pagar de imposto para fazer esse resgate. Eu vejo a taxa que o seu banco aplica para você, comparo com a taxa do 0,75 e te mostro em quanto tempo você recupera esse valor de resgate e começa a ter um lucro maior aqui no plano família do que você teria dentro do seu VGBL no banco. Bom, tá legal, bacana, mas para quem que é esse plano, André? De repente, eu já estou perto de me aposentar, eu tenho filhos, pode ser para o meu filho, eu tenho um filho que está aí com um filho pequeno com 2, 3 anos, eu tenho um filho já com 20 anos. Para quem que é esse plano, né? Eu costumo dizer, pessoal, que esse plano é para todos, tá? Cada faixa etária tem um objetivo que pode ser alcançado com esse plano. Vamos pensar o seguinte, a partir de 0 anos de idade, né, uma criança, para um filho, para um neto, por que esse plano é interessante? Porque você pode formar um valor que vai ajudar a custear a faculdade desse filho ou desse neto lá na frente, ou esse dinheiro, caso ele não precise utilizar, vamos imaginar que ele passou numa federal, ele já é o início de uma poupança previdenciária. Tá? Eu fiz uma simulação para que vocês tenham uma ideia. Se eu colocar R$100 por mês para uma criança desde o nascimento, esses R$100 aplicados, capitalizados, vão proporcionar uma poupança de quase R$35 mil para esse menino aos 18 anos de idade. Então, é um valor já interessante que ajuda já a custear a faculdade. E se ele não fizer faculdade, continuar contribuindo com R$100 por mês, aos 65 anos de idade, ele teria uma poupança aí de mais de R$500 mil. Né? A gente aqui no Brasil, nós não temos muito essa cultura da poupança para filhos, que é uma coisa que a gente vê nos filmes americanos. Mas é uma coisa que a gente pode mudar. R$100 por mês, somente R$100, 35 mil aos 18 anos e 548 mil aos 65. Faz uma bela diferença lá na frente. Imagina 548 mil, eu vou optar por receber 1% disso. Eu vou receber só do plano família quase R$5.500 por mês. Então, já é uma complementação bastante interessante. Eu brinco, eu digo que até se esse for o valor mesmo, e a nossa expectativa do INSS, o plano família vai ser a previdência principal e o INSS é que vai ser a complementar, que vai complementar com valor a mais. Eu tenho já um filho maior de idade, a partir dos 21 anos eu entrei no mercado de trabalho, de repente vocês têm associados de vocês, engenheiros, que estão entrando agora no mercado de trabalho. Por que eu faria isso? É só poupança previdenciária, é um investimento de médio a longo prazo. Você tem a tua estratégia tributária de começar a bater do imposto de renda. Então, eu fiz uma simulação também. Se uma pessoa com 21 anos entrando no mercado de trabalho, se ela colocar R$300 por mês no plano, ele se aposenta aos 65 anos também com R$536 mil. Uma reserva muito parecida com a reserva ali do menino. E aí a gente vê a diferença do que o tempo faz, né? Eu estou pegando aí 21 anos. Demorei 21 anos para entrar no plano. Para eu ter R$500 mil, eu tenho que contribuir com 3 vezes o valor que eu teria que contribuir se eu tivesse começado a fazer esse plano ao nascer. Então, a gente vê como é que o tempo faz uma diferença. E a gente tem vários participantes também no nosso plano família, que são participantes que têm acima de 60 anos, inclusive já participantes aposentados. Por que eles fazem o plano? Bom, eles fazem para ter uma poupança também, né? É uma forma de fazer uma poupança, e também para utilizar o benefício tributário, né? Para cada R$1.000 depositados, eu posso ter até 275 de desconto no imposto de renda. O aposentado, ele não tem mais contribuição para a Previdência. Né? Se ele tiver uma Previdência fechada, ele já se aposentou. Ele não está contribuindo mais, então ele não tem mais aquele benefício tributário dos 12%. Então, quem já está aposentado, quem está perto de aposentar, você pode ter um plano família como uma estratégia tributária, para você colocar lá até 12% daquilo que você ganha todo ano, pagando menos imposto de renda e fazendo uma poupança que é sua, é da sua família. Esse dinheiro vai ser seu lá no final. A evolução da nossa cota, né? Então, como o próprio Lacoste já mencionou, né? Nós começamos aí em dezembro de 2017 e temos mais de 40% já de rentabilidade. Se nós não tivéssemos o ano passado, a pandemia, com certeza esse número já estaria chegando aí perto dos 60%, 70%, 80%, mas ainda assim, quando nós comparamos o nosso plano família com entidades abertas, com o PGBL do Bradesco, do Brasilprev, do Itaú, a própria OABPrev, que é um outro plano fechado, né, e o CDI, a gente vê que o plano família ele tem um resultado muito superior.
né? Se nós formos comparar, então, com o CDI, nós damos muito mais do que o CDI deu nos últimos 3 anos e 7 meses. Quando a gente pega a rentabilidade bruta também, a gente consegue observar uma diferença interessante, tá? O nosso retorno anualizado desde 2018, se a gente for pegar uma média anual, comparado com a média dos outros fundos de pensão, ou seja, das outras entidades fechadas, nós tivemos uma média de 12,12 contra 8,79. Se a gente for comparar com os bancos deram 6% nesse período, nós demos o dobro do banco. O CDI deu 5%. E os nossos retornos anuais também, se a gente quiser, vamos explodir isso aqui por ano. Se eu pegar 2018, o nosso plano em 2018 já ganhou de todos os outros, e em 2019, disparado, ele ganhou de todos os outros. Em 2020, por conta da característica da carteira, nós também tivemos um resultado acima da média e ficamos também entre os maiores. Quando coloco isso no anualizado, eu tenho aí um retorno que é muito superior ao retorno dos bancos e das seguradoras. Então, quando foi mencionado que o IEP traz para vocês um benefício, ele traz para vocês um benefício que antes, como eu já mencionei, era um privilégio somente do pessoal da Copel, né? Ter uma rentabilidade, ter um retorno desse. E hoje esse benefício é estendido também aí para os associados do IEP. Bom, a gente faz a apresentação e geralmente pergunta às pessoas, você gostou? Gostei, né? Eu vou aderir e tal. E algumas pessoas que não aderem, a gente pergunta, mas vem cá, por que você não gostou, você não entendeu alguma coisa? E às vezes as pessoas falam, olha, não é que eu não queira aderir, é porque o meu orçamento está meio apertado e tal, eu não consigo contribuir com muito. E geralmente a gente fala, olha, você contribui com o valor que você quiser, né? Você pode colocar qualquer valor por mês, você pode colocar 10, 20 reais. André, mas 10, 20 reais não vai me dar um benefício muito alto lá na frente. Tudo bem, eu concordo com você. Por isso que a gente tem uma novidade a mais. O nosso plano família, ele oferece o PrevCash. O PrevCash é o apelido dado, é o nome de batismo da nossa rede de consumo consciente. Tá? O que é isso? Vamos lá. Previdência. O que é previdência, se a gente olhar no dicionário? Previdência, um dos significados é abra mão de um consumo hoje para você ter lá na frente. Então, poupe alguma coisa hoje para você poder consumir lá na frente. Consumo e previdência são, então, digamos assim, inimigos, né? Se eu quero fazer uma previdência, eu tenho que abrir mão de consumo. Só que é difícil a gente abrir mão de consumo. É difícil, às vezes, eu chegar para uma pessoa e falar assim, olha, não coma uma pizza com a sua família, não vá ao cinema, não viaje. Não, você tem que viver o presente também, né? Não tem como a gente eliminar o presente em prol do futuro, né? A gente tem que haver um equilíbrio entre os dois. E buscando esse equilíbrio, a gente pensou o seguinte, bom, tem aquele ditado, se eu não posso vencer o meu inimigo, eu vou me juntar a ele. Eu vou trazer o consumo para o meu lado. Eu vou trazer o consumo para o lado da Previdência. E aí a gente criou o PrevCash. Qual que é a ideia do PrevCash? Vamos pensar o seguinte, o meu participante do Plano Família, eu não quero que ele deixe de consumir, tá? Mas eu quero que ele consuma em um parceiro meu. Eu quero que ele consuma em um estabelecimento que faz parte da minha rede. Eu vou indicar para ele esse estabelecimento. Por quê? Esse parceiro, ele vai devolver parte do consumo que essa pessoa fizer para dentro do plano de previdência dela. É como se fosse um cashback direto para a previdência. A gente fez um exemplo, por exemplo, eu tenho um parceiro aí onde o meu almoço custa R$25. Eu tenho um parceiro onde depois o meu cafezinho, ele custa R$4,20. E eu faço uma parceria com eles, eles são parceiros do PrevCash. Então, na hora que eu vou lá e eu pago meus R$25, esse parceiro transfere 10% desse meu consumo para o meu plano de previdência. O cafezinho, o parceiro do cafezinho, me retorna 6%. A gente fez uma conta. Bom, se eu almoçar todo dia num parceiro e tomar um cafezinho num parceiro, em um mês, esse parceiro vai trazer para mim, injetar no meu plano de previdência, R$60,50. R$60,50 capitalizados durante 30 anos, que é um prazo aí médio de contribuição para você juntar uma reserva previdenciária, esses R$60 vão te dar um saldo acumulado de mais de R$72 mil. Só esses R$72 mil já te dão uma renda projetada mensal, por prazo indeterminado, de R$360 por mês. Como que eu consigo isso? Porque eu uso a capitalização. Desses 72 mil, 24 mil você contribuiu, que é o que o parceiro vai transferir, e o resto é rentabilidade. Então, o nosso participante do Plano Família, além dele ter um plano com vantagens, que são vantagens excepcionais, um plano com retorno excelente, ele tem também, junto com este plano, o nosso PrevCash, aonde ele pode agora começar a optar por fazer o consumo que ele já faz todo
o consumo diário dele, o consumo mensal em parceiros, e ter parte desse consumo devolvido para dentro do seu plano previdenciário. E eu não estou falando só de cafezinho, tá? O nosso Previcast, ele tem vários parceiros. Nós temos parceiros aí para bem-estar, cinema e teatro, gastronomia, viagens, combustível. Então, nós temos aí postos de combustível que são associados, que devolvem um pedaço do seu consumo para o seu plano de previdência, farmácias, lojas de vestuário, tanto feminino como masculino, educação, universidades. Então, a nossa ideia com o Previcast é oferecer para os nossos participantes várias opções, vários leques de opções, para que ele possa, exatamente dentro do seu consumo mensal, poder escolher ou consumir onde ele vai, ou, de repente, onde ele vai já é um parceiro e a gente não sabe, ou ele também tem a oportunidade de indicar esse local onde ele vai frequentemente para ser um parceiro. A gente vai, faz uma visita, conversa com esse estabelecimento e fecha uma parceria. Então, ele passa a ser um parceiro nosso Previcast também. Então, o participante ele tem duas fontes de custeio para o plano, para a previdência dele. Ele tem as contribuições que ele tira do próprio bolso, ele tem também as contribuições que retornam via Previcast. Bom, André, bacana, gostei, eu tenho interesse, eu acho que é um plano interessante para mim, para minha família, para os meus netos. Como é que eu faço para fazer a adesão? Tá? Nós temos vários canais de adesão, nós temos um número que você pode fazer adesão direto pelo WhatsApp, a gente tem um plantão de WhatsApp. Nós temos consultores, que são consultores individuais, consultores personalizados, especialistas, que podem entrar em contato com vocês para fazer um atendimento personalizado. Eles estão participando hoje aqui da reunião, o Richard e a Luciane, tá? São consultores da própria Fundação Copel e eles estão treinados para poder fazer o atendimento aí dos associados do IEP. Então, se você tem interesse, se você gostou do plano e quer fazer um plano para sua família, eles podem entrar em contato com você, podem estar agendando aí uma reunião online, tá tirando todas as dúvidas e tá fazendo a sua adesão ao nosso plano família, tá? Eu vou deixar aqui aberto depois no chat também, eles podem colocar os contatos deles para que a gente possa fazer essa adesão com vocês. E lembrando, né, toda adesão ela pode ser feita para todo associado do IEP. Então, os associados aí, que nem o Nelson falou, já está vindo uma reforma do estatuto para que possa ser ampliado aí para netos também. Hoje o estatuto já permite a inclusão de cônjuges, de filhos até 30 e poucos anos de idade, eu não lembro agora de cabeça certinho, mas esse leque vai ser ampliado ainda mais. Tá? Pessoal, eu agradeço aí a paciência de vocês. A apresentação agora, que eu tinha para apresentar para vocês é isso, e eu me coloco agora à disposição aí para a gente tirar dúvidas que vocês venham a ter. Já que ninguém pergunta, eu pergunto. Parabéns aí pelas apresentações, comentários do presidente do Makoski, do Otto, do Lakoski, né, do Caron, também do André aí. Tenho certeza que, claro, que existem muitas dúvidas, né, de todo, né? Tem o presidente, ex-presidente Sunier que está aí, tem os pessoais dos conselhos que estão assistindo, o Nilton, o Brock, o ex-presidente Horácio também já foi mencionado, o Zé Carlos, do Conselho nosso deliberativo, e demais participantes aí do IEP, certo? A primeira pergunta, bom, para estimular o pessoal, hoje o IEP tem associados empresariais. Eu já fiz essa pergunta para o Lacoste, que talvez vocês tenham a resposta, certo? E essas empresas, né, o associado empresarial, ela tem os funcionários. No momento, o nosso estatuto não permite que os empregados desse associado empresarial sejam sócios do IEP. Não são sócios do IEP. Tá? Haveria possibilidade de criar uma modalidade de associado específico para esse, certo? De modo que eles pudessem usar esse plano família, a empresa poderia oferecer para os seus empregados isso? É possível? Carol, acho que nós temos a resposta aí, né, Carol? Carol, André. Nelson, a gente tem que sempre respeitar o estatuto mesmo, né? O meu entendimento é o seguinte, não existe a pessoa jurídica se abarcar dentro dessa pessoa jurídica os seus empregados como
vinculados a essa pessoa jurídica, que é uma associada estatutária, o meu entendimento é que é possível, sim, oferecer para esses empregados. Tá? O meu entendimento. Então, eles estão no guarda-chuva. O André tem o artigo, né, André, do estatuto do IEP, né? O próprio estatuto de vocês, ele já fala que existe, inclusive, um associado empresarial, né, que é a pessoa jurídica com registro no respectivo conselho. Mas, independente disso também, senhor Nelson, vamos sempre lembrar, né? Geralmente, quando as instituidoras nos fazem essa pergunta, né, quem que pode fazer parte do plano, a resposta é simples, é quem vocês me disserem que são associados de vocês. Então, se vocês criarem a figura do associado, vamos imaginar, a gente quer incluir também vou dar um exemplo esdrúxulo, mas apenas para ilustrar, tá? Eu quero incluir a sogra de todos os meus associados. É só vocês colocarem no estatuto que vocês consideram como um associado, vamos chamar assim, previdenciário, a sogra de todos os associados. Então, é o próprio estatuto do IEP que vai ditar para a gente. Mas, como o Carol mencionou, você já tem hoje uma figura de um associado PJ, que a gente entende que, como o associado PJ, a gente não faz previdência para uma pessoa jurídica, e sim para a pessoa física, as pessoas que são vinculadas a esse associado PJ já poderiam fazer parte do plano. Perfeito. Ótimo. Obrigado pela resposta. Posso fazer uma pergunta? Nilton. Pode, claro. É o seguinte, eu sou aposentado pelo INSS, eu recebo lá aquele mundo de dinheiro. E, ao contrário do que foi mencionado aqui, mesmo aposentado, eu continuo contribuindo pelo INSS e contribuo pelo teto. Eu queria saber se, ao invés de pagar o INSS, eu poderia pagar ao plano família. Tá. Nesse caso, senhor doutor, infelizmente não, porque são regimes diferentes. Lembra do guarda-chuva, né? São guarda-chuvas diferentes, né? Então, não tem como a gente não contribuir para o INSS e começar a contribuir só para uma previdência privada. Na verdade, isso seria o sonho, né? Se isso fosse possível também, eu acho que todo mundo ia falar assim, eu não quero mais o INSS, me deixa lá na privada. Não, mas isso é só para o caso de pessoas que estão já aposentadas e que continuam trabalhando. Não, mas não tem como. Assim. Os aposentados continuam trabalhando. A raiva compartilhada, Newton, ela diminui, né? Eu estou na mesma situação que você está. Estou aposentado com aquela da mesma forma, que eu não sei o que fazer, né? E continuo recolhendo lá mensalmente para o INSS. Tá? Viu, Newton? Só por curiosidade aí, eu me aposentei aí por tempo de serviço há pouco tempo também aí, e eu fiz uma conta. Se eu tivesse colocado o dinheiro que eu contribuo para o INSS no fundo da Copel, aí, né, no mesmo fundo que a gente tem hoje complementar, eu ia ter um benefício 4 vezes maior. Né? 4 vezes maior. Né? O Renato Fundador fez essa conta para mim, ele garantia no mínimo o dobro. Você já fez uma conta de 4 vezes. Do Makoski, Lindolfo. Diga. Do Makoski, eu vou fazer uma pergunta que a gente já sabe a resposta e trabalhou muito em cima dessa questão, até para poder criar e poder desenvolver esses planos instituídos, esses planos CDs, esses planos com os nossos parceiros, o Instituto, a Associação Comercial e outros que podem vir a fazer parte. Mas como é que gostaria que você explicasse à turma que provavelmente vai ter esse tipo de preocupação em algum momento, a Fundação sendo uma empresa ligada a uma empresa estatal e, por consequência, com o governo, e que hoje é um governo, digamos, amigo, hoje é um governo que nos ajuda, que nos prestigia, que nos apoia, e, enfim, nós estamos felizes com ele. Mas não podemos dizer a mesma coisa daqui, talvez, a 10 anos, daqui a 15 anos. Não sabemos o que vai acontecer. E poderia ter um alinhamento político ou ideias distintas do que nós temos hoje
e esse distinta poderia ser, inclusive, de querer olhar de uma forma assim, né, de um olho grande em cima dos recursos da fundação e dos seus participantes. Quer dizer, como é que a fundação está estruturando esta blindagem para que isto fique protegido e todos nós também fiquemos, digamos, fora dessa ameaça. Vida, o Lindolfo nos dá, muito obrigado, a oportunidade aí de fazer um esclarecimento que muitas pessoas podem se sentir constrangidas em fazer, etc., mas é um questionamento mais do que legítimo e necessário, né? Veja, até por conta aí dos históricos recentes que vocês viram, não tão recentes assim, mas na imprensa, por conta do que aconteceram com os fundos de pensão aí de Correio, Petrobras, Banco do Brasil, essa coisa toda, né? Veja, nós temos uma estrutura de governança que eu confesso a vocês que nos meus 67 anos de vida e relativamente bem rodados, eu nunca tinha visto nada parecido. Tá? A gente conta que nós temos aí 13 para 14 organismos que nos controlam. Tá? Desde o Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria, Auditoria Interna, Auditoria Externa, Auditoria da Patrocinadora, Previc, ANS, Ouvidoria, enfim, é uma infinidade. A gente gasta boa parte do tempo da gente respondendo a todos esses organismos de governança. Além disso, como o Lacoste mencionou, nós estamos entre as maiores do setor, então nós somos fiscalizados pela Previc online. Não é aquela fiscalização que vem lá uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, não. Qualquer movimento nosso, ato contínuo, ele é fiscalizado pela Previc. Bom, não existe, e está aí, veja, o testemunho do Lindolfo é extremamente importante, porque ele foi presidente da principal patrocinadora e foi presidente da Fundação Copel, entre aspas, se submetendo à patrocinadora. A Fundação Copel ela tem uma gestão completamente independente da Copel e das outras patrocinadoras. Tá? Nós temos aí um conselho deliberativo composto por 6 membros, que é o órgão máximo da entidade, sendo 3 deles indicados pela patrocinadora e 3 eleitos pelos participantes. Tá? Só que, veja, tanto os conselheiros como os diretores terão seus nomes aprovados pela Previc num processo rigorosíssimo, entendeu? Quer dizer, eu sou governador do estado e resolvi botar lá na Copel, não sei que, na Fundação Copel, não sei o quê. Até na Copel ele pode botar, mas na Fundação ele não consegue, entendeu? Os critérios que a Previc exige para ser diretor ou conselheiro ou membro do Conselho Fiscal são critérios que exigem experiência no ramo, vida limpa, qualificação recente, é uma série de exigências, assim, é um aperfeiçoamento, a gente tem que ficar atento para estar se aperfeiçoando por força da função e também para cumprir os requisitos que permanentemente nós somos questionados a apresentar as nossas qualificações para renovar as nossas autorizações para continuarmos tanto como conselheiros como diretores. Então, de certa forma, eu vou detalhar um pouco mais isso ainda. Então, o conselho ele está blindado, porque a pessoa, para sentar no conselho lá, ela tem que ter qualificação, e essa qualificação vem sendo cada vez mais apertada, entendeu? Essa régua está ficando cada vez mais exigente. A mesma coisa, agora, inclusive, estamos discutindo, a Previc discute, a consideração até de fazer concurso público para dirigentes, entendeu? Quer dizer, é uma coisa até meio exagerada, eu diria, porque eu, se sou participante, eu não gostaria que alguém aí que passasse no concurso público, o cara pode ser inteligente, mas não sei a índole, não sei o caráter, não sei. Então, é uma coisa aí que vamos a subir mais a régua ainda
mas não a ponto de termos um concurso público. Mas, respondendo objetivamente, nós ainda, enquanto dirigentes, hoje, nós enfrentamos um desafio que eu acho que ajuda a responder a pergunta do Lindolfo. Nós temos... Só complementar aí, Dom Marcos. Só complementar com dois aspectos. Dois pontos adicionais. Até a gente conversava na época muito com o doutor Lindolfo sobre esse ponto aí. Mas, além da questão da governança, dos órgãos de controle, internos, externos, etc., a gente tem aquilo que eu mencionei. O processo por si só é um processo muito robusto, né? A legislação hoje é uma legislação rigorosa, então há muitas vedações e restrições. Então, mesmo que, enfim, houvesse algum tipo de situação, e isso por legislação, por regulamento e por política de investimentos, né? E pelo aquilo que já está construído, e muito bem construído, rastreado, há um processo muito robusto. Então, há processo, há governança, há pessoas. Eu, por exemplo, estou na fundação há 8 anos, eu passei por 3 governadores aí, enfim, e segue o baile. Tá? E o outro aspecto, acho que é interessante, aí, doutor Lindolfo, é que os instituídos vão nos ajudar a blindar ainda mais, né? Toda a blindagem que já existe, porque se você colocar mais 1.000 pessoas do IEP, mais 3, 4 mil pessoas da CP, um dia, se acaso tem algum tipo de situação, mas isso aqui não sei o quê, eu vou ter, essas pessoas votam, essas pessoas nós estamos verificando aí se podem ser votadas, quer dizer, a governança se torna muito mais robusta. Então, deixa de ser só um negócio com o público da Fundação, da Copel, da Compagás, etc., e passa a ser, então, mais 2.000 pessoas do Instituto de Engenharia, 5.000 pessoas do ACP, pode ter FIE, sei lá, outros institutos, aí dizer, opa, espera aqui, é aquilo que a gente conversava, né, doutor Lindolfo? Existe muito mais gente, mais peso para defender esses recursos aí, né? Eu queria complementar, abordando 2 aspectos, aí, ainda que eu não consegui, que eu não falei antes. Um deles de exemplo prático. Nós temos aí uma turma de investimentos que é extremamente qualificada, como já foi falado, 2 CFOs, pessoal de primeiríssima linha, que, evidentemente, vinham sendo assediados, e o Lindolfo é testemunha disso, pelo mercado. O dinheiro está migrando dos bancos para as empresas, aí, as gestores independentes, etc., né, as assets. E, por conta dessa migração, esse pessoal está disposto a pagar qualquer coisa para ter bons profissionais. Então, os nossos profissionais foram rigorosamente convidados para serem sócios da XP, sócios de outras assets importantes no Brasil, etc. E o que nós faríamos? A posição mais cômoda, quem sabe, é dizer, bom, então que vão. E aí, como é que nós vamos oferecer para o IEP um produto se nós não tivermos a melhor equipe de gestão de investimentos do mercado? Então, nós quebramos um paradigma, fizemos uma remuneração variável exclusivamente para esse pessoal, de acordo com o que se aplica no mercado financeiro, nada fora do mercado, e só que introduzimos, porque aí qual é a preocupação? Bom, nós saímos daí, vem alguém outro aí que quer botar lá o parente para sentar nessa cadeira, para ganhar uma belíssima remuneração. Não, a régua que nós exigimos para a qualificação dessa pessoa é a régua mais alta possível. Então, foi uma forma de nós blindarmos. Olha, nós vamos remunerar bem esse pessoal, mas esse pessoal tem que ter essa qualificação excepcional. Este é um ponto aí da nossa estratégia, para reforçar a pergunta do Lindolfo. O outro, e também muito importante, todas as prefeituras aí estão nos procurando. Nós somos assediados aí diariamente, porque as prefeituras, por força de lei, têm que criar os seus planos, e aí está um mercado extremamente promissor. Para nós, ao invés de nós estarmos falando aqui com vocês, com o IEP, ou com a Associação Comercial, tem fila de prefeituras para falar conosco, e não é boçalidade, não, é fila, que nós chegamos até a conclusão. Primeiro, nós não temos interesse em nenhuma prefeitura, porque se nós crescermos em cima das prefeituras, nós não estaremos
caminhando na direção dessa blindagem política. Pega aí uma prefeitura grande, vai ter um recurso grande, e daqui a pouco vai querer botar lá um parente do prefeito no conselho. Nós não queremos isso. Deixa que a prefeitura vá buscar o seu caminho. Nós queremos Instituto de Engenharia, Associação Comercial, Federação das Indústrias, Organização das Cooperativas do Paraná. Este é o nosso público-alvo. Pode ser um crescimento mais difícil, mas ele caminha na direção de preservar uma governança absolutamente robusta e blindada de política. Desculpe, não sei se respondi, Lindo. Diga. Marcos, Diga. também só para fazer uma complementação, Marcos, o próprio Instituto de Engenharia também foi verificado pela Previc. Se o Instituto não tivesse um grau para poder ser aceito, nós não estaríamos com vocês também aqui. Ok. Eu não sabia disso, mas ok. Não sei se respondi, Lindolfo. Perfeitamente, perfeitamente. Obrigado. Acho que só para complementar, existe um ponto adicional que eu considero também relevante, né? Foi citado pelo André aí, a questão da portabilidade, né? Que tem muitas pessoas que estão trazendo dinheiro para a fundação, mas em algum momento do futuro, se o mundo desabar e acontecer, apesar de tudo isso que o Domakoski falou, tivemos um pequeno risco aí de qualquer coisa possa acontecer, existe, assim como existe a portabilidade para trazer o dinheiro para o Plano Família, existe também a portabilidade para você tirar o dinheiro do Plano Família, né? E, só lembrando, né, o grau de segurança que a gente oferece. Anualmente, nós estamos pagando de benefício de forma religiosa, né? Até antecipada, a gente adianta um dia, 650 milhões de benefícios por ano. É isso que nós pagamos aí, né? Lógico que cada vez está mais crescente esse valor pelo número de aposentados, mas hoje o valor que a gente paga de benefício por ano é em torno de 650 milhões. E temos fluxo de caixa pelos estudos atuariais para pagar aí por mais 15, 20, 30 anos de forma segura. Aí, né? Agora só nos sobra, então, a última solicitação ao presidente do Instituto, ao ex-presidente e aos demais participantes, que o Instituto realmente venha com toda a força participar e nos ajudar a levantar ainda mais alto a nossa fundação. Certamente faremos, Lindolfo. Vamos divulgar isso. Já estão pedindo aqui a gravação disso aí, o pessoal já pediu, aí o André já respondeu, o Richard, né? Já responderam aí, que tá disponível, vai estar disponível, daqui a pouco vai estar disponível aí a gravação da live de hoje, certo? Então, isso é uma coisa importante e vamos continuar divulgando em todos os nossos canais aí, Facebook, Instagram e demais, certo? Seja na internet, seja através de e-mail, seja da rede social, tá? Então, tenha certeza que nós acreditamos... Bom, eu sou suspeito a falar, né? Porque como no início já falei, tenho 2 netos e uma filha que estão nesse plano aí, certo? Então, e estou bastante satisfeito, tenho feito não só o aporte regular, né, que foi falado aí, como aportes eventuais. Por exemplo, né, o presente de Natal é um presente um pouquinho menor, mas o aporte no plano de família é maior. Então, essa é a obrigação minha. Então, o plano família é o que vem em primeiro lugar. Tenho feito aporte nos aniversários, nas datas festivas, etc. Então, eu tenho feito isso. Só aporte regular e aporte irregular. Eu faço os aportes eventuais aí, certo? Então, aquilo que falou lá, com certeza, né, quando eles chegarem com 20 anos, eles vão decidir o que eles querem fazer, continuar com isso, usar para, sei lá, montar um escritório, montar um aparelho, etc. Então, a previsão chega naquilo que o André comentou aí, certo? Eles vão ter um bom dinheiro lá para decidir o que vão fazer profissionalmente, certo? Então, é uma previsão interessante e tenho certeza que eu acredito muito
na Fundação Copel, certo? Além de ser usuário aposentado da Copel, né? Então, eu acredito muito nisso aí. Okay? Presidente Nelson, dentro dessa sugestão aí do Lindolfo, né? E nós temos aí a Priscila, que é da nossa área de comunicação, e também deve ter alguém do IEP aí, que é da área de comunicação. A Val. Se a gente Valdirene está no ar. motiva alguém a ser o primeiro a aderir, você já aderiu, então você não pode, você não vai. Eu não posso. Mas vamos ver se a gente motiva aí um ex-presidente do IEP, alguém aí a ser o primeiro a aderir para a gente bater um bumbo em cima aí e soltar. Mas já tem um aí que já falou que vai aderir. Quem topa, levante a mão. Eu sou suspeito. Muito bem, pessoal. Acho que foi uma bela oportunidade aí de nós apresentarmos o produto. A gente acredita muito nele e espera aí que o IEP também acredite e a gente tenha muito êxito nessa parceria que hoje se inicia. Né? Beleza, presidente. Obrigado. Eu só tenho a agradecer a todos aí que colocaram, né, vamos dizer, em pratos limpos exatamente o que é um plano de previdência e a importância disso, sabe? A importância de sermos previdentes, né? Temos que ser previdentes, porque amanhã depois a gente não sabe o que acontece. Então, é importante. Talvez, eu, felizmente, tenho a Fundação Copel, né, que é a tradicional, mas se não eu tivesse, com certeza, eu estaria aderindo a esse plano, tá? Mesmo que tivesse uma expectativa um pouco mais, de vida um pouco menor do que as pessoas que estão chegando hoje a esse universo aí. Então, tenho certeza que é necessário, é mais do que elogiável as pessoas que têm essa visão de longo prazo. E ninguém melhor do que engenheiro para planejar o futuro, certo? Ninguém melhor que isso. Desculpe os demais, professor, mas engenheiro vive disso, certo? Nós fazemos, porque se sabe que as obras de engenharia não saem assim do dia para a noite. Então, você tem que ser, você aprende, né, os bancos da faculdade a ser muito previdente, não tenha dúvida nenhuma, certo? Se é uma profissão que o pessoal planeja a longo prazo, é a engenharia, certo? É isso aí. Dentro dessa visão do engenheiro, eu também desafio, e sei que a plateia tem muitos aí, que depois vão nos ouvir também, que tem os seus PGBL. Faz o seguinte, pega o teu PGBL aí dos últimos 5 anos, entra em contato aí com o André, ou com qualquer um dos nossos colaboradores aí da Fundação, e faz uma comparação, assim como a Lacoste fez do INSS versus Fundação, dá 4 vezes mais. Se pegar o PGBL, de quem tem aí PGBL nos bancos convencionais e fizer um comparativo, você vai ver que o número vai surpreender ainda mais. Tá? Aí o cidadão faz a portabilidade correndo para a Fundação, sem sombra de dúvida. Tá? Entre enriquecer o Roberto Setúbal, ou entre enriquecer, né, a turma do Bradesco, aí é melhor deixar a nossa fundação mais robusta e o participante mais satisfeito. Porque, né, é uma grande cooperativa, né? É um condomínio, quer dizer, o lucro se divide por todos. Então, essa é a grande vantagem que a gente tem, né? E tenho certeza, quanto mais usuários tiver, menor será a taxa de administração, todo mundo vai ganhar. Exatamente, perfeito. Bem descado. Perfeito. A finalidade não é lucro, certo? Não é esse. Ok? Tá bom. Obrigado. Muito bem. Um abraço, é isso. Muito bem. Um abraço a todos. Obrigado, Zé Carlos. Obrigado. Obrigado, Grock, pela presença. Tá? Obrigado, Horácio. Obrigado, Sunier. Obrigado a todos que estiveram conosco aí. Temos certeza que estamos no caminho certo. Vamos lá. Um abraço a todos. Parabéns para todos.